Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos para a Política Local, comigo, Francisco Alves Rito, e com Ivan Gonçalves, do PS, e Nuno Matias, do PSD. O Manuel Pisco hoje não está connosco, excepcionalmente, teve um impedimento e não participa no programa de hoje. Os temas são a saúde. A Península de Setúbal vai estrear um novo sistema em que as grávidas de baixo risco, que não tenham um médico de família, vão ser acompanhadas por enfermeiros especializados, e também na área da saúde o Governo vai criar a unidade para combater a fraude e o desperdício no Serviço Nacional de Saúde. Outro tema, a constituição da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, depois de a maioria dos municípios no início da semana, ou melhor, na semana passada, terem avançado com uma reunião e com a decisão de constituir a comunidade, o Seixal pediu esta semana uma nova reunião entre todos os novos municípios, quando, como disse, a maioria já está a avançar. E em Setúbal, o município, a Câmara Municipal, aprovou a saída da Associação de Municípios da região de Setúbal. Começamos pelo primeiro tema que referi, a saúde. Temos estas duas matérias que também já apontei. A Península de Setúbal vai estrear um novo sistema em que as grávidas de baixo risco serão acompanhadas por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Esta foi uma proposta que foi apresentada ao Ministério da Saúde e que a Ministra acolheu, e a região de Setúbal foi escolhida para ser a região piloto deste projeto. Foi uma proposta da associação, deixem-me ver aqui o nome concreto para não me enganar, uma proposta da Ordem dos Enfermeiros, exatamente, especialistas em saúde materna e obstétrica, que propôs à Ministra esta solução de serem estes enfermeiros especialistas a acompanhar estas grávidas que tenham gravidezes de baixo risco, porque 70% dos partos são deste baixo risco e, portanto, são a esmagadora maioria. A Ordem dos Enfermeiros pretende que os protocolos de atuação sejam regulamentados para os cuidados de saúde primários, para os centros de saúde, e lembram que existe desde 2005 uma diretiva comunitária sobre estes enfermeiros especialistas, que até permite a prescrição de meios complementares de diagnóstico, como análises e ecografias, mas que nunca foi transposta para o direito interno, essa diretiva comunitária. Eu começo por Nuno Matias. Nuno Matias, o que é que lhe parece esta proposta e esta experiência, acho que ainda se pode chamar assim, em que a região de Setúbal vai ser pioneira? Bom dia, um bom dia aos nossos ouvintes, a si Francisco e ao Ivan, e um abraço à distância também ao Manuel Pisco. Como nós já temos falado, o Sistema Nacional de Saúde tem ainda várias limitações, uma delas de recursos humanos, especialmente a falta de médicos especialistas que em áreas nevrálgicas, como é também a parte do acompanhamento pediátrico e ginecológico, leva a que nem sempre o acompanhamento destas cidadãs, destas grávidas, possa ter tudo aquilo que é um apoio devido para estas situações. Ora, havendo falta de médicos e sabendo nós que os serviços não estão a funcionar como desejado, importa encontrar respostas pragmáticas, mesmo que transitórias, para garantir que se consegue melhorar de alguma medida aquilo que é o trabalho destes setores e aquilo que necessariamente
se pode fazer para que o serviço à população, e neste caso às grávidas, possa ser mais eficaz, e sabendo nós que até não é uma experiência que seja única, mesmo em Portugal já existe experiências desta natureza, e sabendo nós que estão absolutamente enquadradas dentro daquilo que são os processos de gravidez sem risco, e que podem com isto permitir um acompanhamento que de outra forma sabemos que nos moldes atuais e com as atuais limitações não seria possível. E portanto isto nós não podemos estar a criticar o governo sempre que não atua ou demora a implementar, e depois, quando tenta implementar alguma coisa que procure melhorar, vamos também criticar. Aliás, parece-me um pouco esdrúxulo e incompreensível a reação da Ordem dos Médicos em relação a esta matéria, até porque parece que se está a tirar à classe alguma coisa de fundamental ou alguma coisa que ponha em causa ou a vida dos utentes ou a circunstância de acompanhamento, porque estamos a falar de um acompanhamento técnico e profissional para situações que acabam por ser absolutamente normais e que os técnicos especialistas, neste caso os enfermeiros especialistas, que têm informação específica também nesta matéria para o acompanhamento deste tipo de situações, estão mais do que habilitados a fazê-lo, sem prejuízo de haver sempre uma articulação também com os médicos que, no quadro hospitalar, possam também ir fazendo aqui alguma coordenação deste tipo de processo e deste tipo de projetos. Dito isto, parece-me que anda bem o Governo a tentar encontrar soluções que acrescentem capacidades de resposta, capacidades essas que de outra forma não seriam compagináveis com a atual situação e com a atual disponibilidade, e portanto que seja possível implementá-las, e que, se possível, daqui para a frente, por dar um problema que tem sido crónico. Ivan Gonçalves, também vê esta medida com estes mesmos bons olhos com que Nuno Matias olha para a decisão? Pode ser uma forma de termos grávidas melhor acompanhadas do que temos atualmente? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos vocês e a quem nos ouve também lá em casa. Eu, por acaso, nesta questão eu tendo a concordar com o Nuno Matias. Só não concordo com o Nuno Matias no ponto da surpresa relativamente à reação da Ordem dos Médicos. E irei lá, primeiro, porque me parece que a Ordem dos Médicos já há algum tempo que deixou de ser um parceiro cuja principal preocupação seja aquilo que mais beneficia a saúde dos utentes. Acho que a Ordem dos Médicos, ao longo dos últimos anos, se calhar até mais tempo do que isso, coloca sempre em primeiro lugar aquilo que é a defesa do interesse da corporação e isso vê-se muitas vezes com a forma como tenta obstaculizar que enfermeiros ou enfermeiros especialistas ou outros profissionais possam fazer funções que na verdade podem fazer. E falo de uma forma muito perniciosa, que é no fundo apelando ao medo, dando a entender que os utentes ficarão mais mal servidos se não forem servidos por um médico num determinado ato. Ora, nós todos sabemos que a gravidez não é uma doença, e se uma gravidez normal, como acontece em grande parte dos países da Europa, do mundo, países até, em alguns casos, mais desenvolvidos do que nós, em diversos indicadores, grande parte das gravidezes não precisam de ser acompanhadas por um médico se estiver tudo a correr bem. E é nesse pressuposto, obviamente, que se há problemas, se há complicações, se é uma gravidez de risco, o médico tem que estar presente. Nos casos em que isso não existe, acho que é perfeitamente possível que possa ser acompanhado
por um enfermeiro especialista. Da mesma forma, eu não sou, de longe, não sou especialista na matéria, mas tenho até a ideia que em grande parte dos países europeus os partos muitas vezes não são feitos por médicos, são feitos por profissionais especialistas, mas e são acompanhados, ou melhor, é óbvio que se existir algum problema, sendo feitos em ambiente hospitalar, existem médicos, mas não tem necessariamente que estar um médico presente quando o parto acontece, mas confesso que também não sou, mais uma vez, especialista na matéria, mas já ouvi diversos profissionais da enfermagem referirem que esta situação é algo que não acontece em grande parte dos países, assim como outras coisas até mais pequenas. Aqui em Portugal, por exemplo, mesmo em ambiente hospitalar, para a prescrição de certo tipo de medicamentos, é preciso que isso seja feito com o médico, por parte do médico, muitas vezes até quando depois não estamos fora do ambiente hospitalar, existe liberdade para que a pessoa possa tomar o medicamento A ou o medicamento B, enfim, isto apenas para dizer que existe uma série de restrições àquilo que são os atos que podem apenas ser praticados por médicos e que me parece que acabam por ser exagerados, no sentido de que não beneficia a população, beneficia apenas a classe e garante um certo poder aos nossos médicos, que em certos casos não traz nada não acrescenta nada aos utentes. E portanto, desse ponto de vista, acho que aqui o Governo, e acho que eu também sou insuspeito para o dizer, porque já critiquei por diversas vezes este Governo quanto à sua atuação relativamente à área da saúde e ao SNS, mas neste caso concreto, acho que esta medida é útil e demonstra também, obviamente, alguma coragem do ponto de vista político, porque todos sabemos que não é fácil que um Ministro da Saúde ou um Governo, qualquer um que seja, tome decisões que vão contra aquilo que é a opinião da Ordem dos Médicos, como aliás se viu com antigos ministros que o fizeram, alguns deles até do Partido Socialista, nomeadamente no que toca, por exemplo, ao aumentar das vagas para estudantes de medicina, vagas de primeiro ciclo e depois as vagas de especialidade, em que a Ordem dos Médicos acaba por ser porque as especialidades são também definidas pela Ordem dos Médicos, ou pelo menos a Ordem dos Médicos tem um papel nesse ponto, e sabemos também as dificuldades que são colocadas, sempre com o argumento de que isso irá conduzir a um serviço pior prestado por parte dos médicos que são formados no nosso país, o que não é verdade. O argumento é sempre o mesmo, é usado, que tem várias declinações, mas eu acho que pretende em primeiro lugar preservar o poder dos médicos e não beneficiar os cidadãos. Ivan Gonçalves, já agora, ficando ainda consigo, esta semana também a Ministra da Saúde recebeu recentemente criada a Associação dos Médicos Tarefeiros, que entretanto tem-se vindo a saber, em algumas urgências são mais de 50% dos médicos, mais de metade dos médicos. É o caso, por exemplo, do Algarve, onde o número de médicos tarefeiros que asseguram as urgências, os médicos que asseguram as urgências são praticamente todos tarefeiros, houve uma reunião esta semana entre a Ministra e a associação que representa estes médicos. Como é que viu esse encontro, as reivindicações dos médicos tarefeiros e as explicações que foram dadas pela Ministra? Acha que estamos no caminho correto para que estes médicos deixem de ser tarefeiros e passem a integrar o Serviço Nacional de Saúde? Acha que, por aquilo que viu, esta é uma hipótese plausível? Bem, obviamente estes médicos, nós aqui temos, se há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, há duas soluções, não é? Ou se faz do ponto de vista compulsório, ou seja, ou se obriga os médicos a estar no Serviço Nacional de Saúde, ou se criam condições para que o Serviço Nacional de Saúde seja mais atrativo. Eu acho que, obviamente, isto tem que ser, nós temos que lá ir por uma combinação de medidas, mas que passa por a carreira médica no Serviço Nacional de Saúde ser mais atrativa, passa por existirem alguns pontos nos quais tem que existir uma dedicação pública, ou pelo menos uma valorização da dedicação exclusiva para os médicos que o façam,
Não sei, existem vários modelos, acho que até se pode pensar na obrigação dos médicos terem que dedicar um certo período de tempo ao Serviço Nacional de Saúde, embora também saiba que essas obrigações, quando são criadas por obrigações, habitualmente tendem a não dar um resultado espetacular. Eu diria que a melhor solução passa por nós formarmos mais médicos. Eu sei que não é uma via rápida, também sei que não é uma via provavelmente que não é barata, mas será com certeza mais barato do que aquilo que o Estado gasta a pagar, por exemplo, a estes médicos tarefeiros. E, portanto, acho que a formação de novos médicos, como existe, obviamente os médicos são um profissional altamente especializado, mas enfim, existindo mais médicos, isso também permite que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais por onde escolher. E depois, também é preciso que o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, que o país garanta que médicos estrangeiros que querem operar em Portugal, operar aqui no sentido de serem médicos em Portugal, não no sentido da operação cirúrgica, mas que querem exercer a sua profissão em Portugal, que as barreiras que lhes são colocadas, e mais uma vez que lhes são colocadas pela Ordem dos Médicos, que são também revistas, porque esse é um tema de interesse nacional e que devia ser o próprio Estado a definir as regras. Porque existem médicos de diversos países do mundo, olha, até o caso mais recente, até da Ucrânia, ucranianos que saíram da Ucrânia a propósito da guerra e que estão em Portugal e que não conseguem, sendo médicos, não conseguem exercer a sua profissão, e com isso perdemos todos. Mas pronto, eu acho que com uma conjugação destas medidas que passa por aumentar o número de profissionais disponíveis no mercado, ao mesmo tempo valorizando a carreira médica, acho que existem condições para nós termos mais médicos no SNS. Sobre a reunião em particular que o Francisco me pergunta, eu acho que é normal que a Ministra reúna com esta associação. Acho que não será normal se atender a todas as suas reivindicações e se fizer da agenda dos médicos tarefeiros a agenda do SNS. Acho que nem este governo irá tão longe nesse ponto e, portanto, acho normal que reúna. Acho que é normal que os ouça, daí não vejo também nenhum problema. O ministro ou qualquer decisor político tem que falar com os agentes do setor, e estes médicos são também agentes do setor. E são agentes que, na verdade, vão beneficiando economicamente muito da situação em que nos encontramos, mas enfim, obviamente merecem o nosso respeito e acho que não vejo problema em que a ministra tenha reunido com eles, para ser sincero. Nuno Matias, a Ministra disse que queria aproveitar esta reunião com os médicos tarefeiros que ocorreu esta semana, sobretudo para ouvir, e os médicos saíram da reunião informando que vão apresentar até ao final deste ano ainda uma proposta ao Governo, ao Ministério da Saúde, para disciplinar a prestação dos serviços nos hospitais públicos. Segundo a Ministra, este encontro com os representantes dos médicos tarefeiros foi extremamente cordial e afável. O presidente desta associação, Nuno Figueiredo e Sousa, manifestou até solidariedade para com os médicos do Hospital de Castelo Branco, que já avisou os médicos tarefeiros de que não vai pagar este mês as avanças na íntegra, alegadamente devido a um problema de tesouraria. E houve aqui um corte no programa, mas vamos continuar. Eu estava a colocar agora a questão dos médicos tarefeiros a Nuno Matias. Houve tal reunião esta semana entre a Ministra e a nova associação que representa estes médicos. No final, Ana Paula Martins classificou o encontro como extremamente cordial e afável, e os médicos tarefeiros ficaram de apresentar uma proposta à tutela até ao final do ano. Uma proposta para disciplinar a prestação dos serviços nos hospitais públicos. Nuno Matias, qual é a sua opinião sobre os resultados, a oportunidade desta reunião e também sobre os resultados conhecidos desse encontro? A oportunidade é sempre total, porque é fundamental que o Governo tenha a disponibilidade para reunir com estas classes, para reunir com estas associações e para tentar chamar estes recursos humanos, neste caso contratados
em regime de tarefeiros, mas que se possa chamar ao sistema e à solução. Claro que o desejável seria a oportunidade, se houvesse disponibilidade por parte destes médicos, de poder integrar as unidades de forma definitiva, estrutural, penso eu, porventura até com otimização da estrutura de custos associada a esta opção. Agora faltará saber até que ponto é que estes tarefeiros desejam ingressar de forma definitiva nas unidades e no Serviço Nacional de Saúde, ou se preferem este sistema, onde porventura através das empresas de que fazem parte, ou em alguns casos até são proprietários e sócios, não terão mais interesse e não terão com isto rendimentos superiores. Mas esta é também uma disfunção que o sistema da saúde tem, é uma disfunção que nós temos que reconhecer, é uma disfunção que se tem que combater pela formação de novos recursos para que se tente minimizar estas necessidades do sistema que acarretam custos, e essa é também uma salvaguarda que de uma vez por todas tem que começar nos processos de gestão a procurar evitar-se, que é criar-se incentivos para que estas práticas sejam a opção de quadros que fazem falta apenas porque necessariamente o sistema desta forma lhes dá alguma retribuição superior e portanto o governo anda bem a tentar criar pontes de diálogo e para tentar chamar os médicos à solução, sabendo nós que é uma tarefa difícil quando na realidade há aqui um conjunto de processos de organização, gestão e até acesso à profissão que se calhar não acontece no ritmo e da forma que seria mais desejável. Agora, havendo este problema, lá está, os tarefeiros são uma parte essencial também para se organizar respostas operacionais, porque não podemos fechar o Serviço Nacional de Saúde à espera de termos melhores condições, temos que encontrar soluções pragmáticas, equilibradas, de bom senso e que otimizem a capacidade de gestão e de resposta, e portanto chegados aqui é bom que a senhora Ministra, o Governo como um todo, os responsáveis do setor consigam envolver as diferentes classes de profissionais para chamá-los à solução e tentar que eles sejam parte de um esforço conjunto para tentar começar a resolver de forma mais estrutural e de forma mais definitiva um problema que se tem vindo a arrastar há muitos anos, vai passando de diferentes governos, de diferentes cores partidárias e, portanto, que isto sirva também para que se reconheça que há aqui um problema estrutural que não tem a ver apenas com opções ideológicas ou a abordagem deste ou daquele governo de diferentes origens, tem a ver efetivamente com um sistema que precisa de organização, gestão e capacidades de resposta operacional que tem que envolver todos os profissionais para que ela seja possível, porque não se faz um sistema nacional de saúde sem as pessoas, porque da mesma forma que se quer servir as pessoas, há um conjunto alargadíssimo de pessoas que são parte dessa solução, a começar nos médicos, passando pelos enfermeiros, os auxiliares, os administrativos, todos aqueles que nas diferentes unidades de saúde têm que ser uma parte da solução para se tentar começar a resolver de forma estrutural o problema. Outra medida no setor da saúde é a criação de uma unidade de combate à corrupção e ao desperdício no Serviço Nacional de Saúde. O Governo estima que a ação desta nova unidade possa poupar 800 milhões de euros por ano no Serviço Nacional de Saúde, pelo menos no primeiro ano, entretanto, soube-se esta semana que o Governo convidou o superjuiz, digamos assim, o juiz desembargador, Carlos Alexandre, para liderar esta unidade que terá também a contribuição da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República. Ivan Gonçalves,
O que é que lhe parece, por um lado, a criação desta unidade? Se também está confiante, como está a Ministra, de que vai servir para contribuir, para prevenir a fraude no Serviço Nacional de Saúde? E quanto à escolha desta pessoa para liderar este grupo, também qual é a sua opinião? Bom, eu acho, não tenho a certeza de se esta é a medida mais ajuizada, se assim quisermos, porque aquilo que me parece é que lança um clima de suspeição sobre o Serviço Nacional de Saúde, que eu diria que é, face às notícias que temos tido, face àquilo que sabemos, perfeitamente infundado. Ou seja, o aumento dos gastos que temos tido, que o país tem tido, e no Serviço Nacional de Saúde, não tenho grandes indicadores, ou nenhuns, para dizer que o aumento desses gastos se prende com aumento de fraude, mas sim com uma diferente demografia do país, que aliás acompanha aquilo que se tem passado na Europa, com um aumentar da esperança média de vida que é significativo, com um aumentar da capacidade de prestação de cuidados médicos, enfim, e com as diferenças que hoje a nossa sociedade tem face àquilo que tinha há algumas décadas atrás ou há alguns anos atrás. E, portanto, tal como acontece na generalidade dos países europeus, ou em grande parte deles, a questão é que nós também estávamos um pouco mais atrasados do que a média, pelo menos da Europa Ocidental. Agora, acho que a criação de uma unidade destas deixa sempre no ar a dúvida sobre o que é que a senhora Ministra suspeita, e se suspeitava já existiam órgãos competentes para poder fazer as inspeções que se quisessem e tentar perceber se existia ou não fraude. Por outro lado, o juiz Carlos Alexandre, enfim, terá muitos méritos, mas não lhe reconheço nenhuma competência na área da saúde, pelo menos que eu conheça, e para além do mais, acho que é uma figura que tem, pelas opções políticas que foi tomando ao longo dos anos, e aqui saliento a questão políticas, porque me pareceu que algumas, sendo judiciais, vinham também com uma elevada opção que era política, sobre aquilo que ia fazendo enquanto juiz. Acho que era uma figura pouco recomendável para uma função como esta, e não deixa de soar a um reconhecimento por algo, numa fase em que está já em final de carreira, mas que eu acho que era absolutamente evitável. Mas enfim, acho que é uma opção que é feita por este governo, que eu, mais uma vez, estranho, e que acho que era de evitar, muito sinceramente. Nuno Matias, também receia, como o Ivan Gonçalves, que a criação desta unidade possa promover uma percepção errada sobre o Serviço Nacional de Saúde? Vamos lá ver, eu acho que em tudo na vida há sempre o melhor e o pior, o bom e o mau, e às vezes também nos confrontamos em todos os setores com situações que são menos abonatórias, menos próprias, e convém, da mesma forma que em várias áreas da sociedade nos deparamos com a organização de estruturas de monitorização que procuram prevenir ou corrigir e combater situações de ou prevaricação, corrupção, falhas na forma como as coisas se deviam ou acabam por processar. E isso não significa dizer que no Serviço Nacional de Saúde, como é agora este o tema que está em cima da mesa, exista uma generalização de comportamento incorreto ou de comportamentos censuráveis ou desviantes. Agora, parece-me que, sabendo nós, tem sido um setor que, não raras vezes, tem sido confrontado com notícias de ou menores razões de capacidade de resposta, ou alguns exemplos, mesmo que pontuais, que são absolutamente criticáveis se se confirmarem os factos que têm vindo a público. Quer dizer, esta questão agora muito célebre da dermatologia no Hospital Santa Maria, bom, eu acho que no mínimo é fundamental que seja investigado até que ponto é que houve um ludibriar e um aproveitar
inaceitável do sistema. Eu não sei se houve ou não, necessariamente alguém irá investigar para avaliar e se houve, penalizar. Agora é fundamental que se calhar exista estruturas que permitam, seja agora na saúde ou noutras áreas, fazer uma monitorização de ações, de organização de respostas que permita identificar, para prevenir por um lado ou por outro, para identificar algumas disfunções ou algumas situações menos próprias para que possam ser, por um lado, penalizadas, corrigidas e que se evite no futuro novas situações que, ao criarem distorções, também incrementam custos para o sistema. Logo, está-se a penalizar todo um país e quem contribui para este mesmo sistema para que, na prática, se consiga, apesar de tudo, financiar algo que está, se calhar, a custar mais por haver menos organização ou haver algum aproveitamento incorreto. E, portanto, da mesma forma que há este tipo de estruturas noutros setores da sociedade, e isso não significa estar a generalizar que há uma prática incorreta ou uma prática desviante que esteja a penalizar, isso não significa que também se possa achar que em todos os setores e na saúde também corre sempre tudo bem e que não há alguém que se queira, porventura, em dado momento aproveitar do sistema e tirar daí ganhos que não são toleráveis, sobretudo num setor que nos custa muitos 1.000 milhões de euros todos os anos e que, se houver este tipo de comportamentos, ainda acrescentam a fatura para ser paga pelos contribuintes e, portanto, isso não é aceitável. Agora, independentemente se o nomeado foi o Dr. Carlos Alexandre, outro magistrado ou outra pessoa qualquer com experiência, capacidade, competência para acrescentar uma resposta para esta situação, eu aí discordo do Ivan, não me parece que seja nada de compensação ou de tentar com isto valorizar aquilo que ele tenha feito, até porque não me parece que em nenhum momento, também ao contrário daquilo que aqui foi dito, tenha sido com ambição ou com algum objetivo político, até porque aquilo que se conhece é que o Dr. Carlos Alexandre não olhava a quem do ponto de vista de quem estaria a prevaricar e de onde viria essa prevaricação e atuava segundo as normas de incrementar a justiça e uma noção clara que é uma justiça igual para todos, sem ninguém ser prejudicado, mas também sem alguém ser beneficiado, exatamente numa ótica de todos os cidadãos são tratados de igual forma à luz da justiça e do sistema. E, portanto, eu pessoalmente, e acho que uma boa parte dos cidadãos, sempre viram nessa atitude e nessa forma de estar do Dr. Carlos Alexandre uma ambição que é tentar, com essa forma rigorosa de intervir, tentar prevenir que haja mais quem prevarique, independentemente de onde venha, o que represente e que poder é que tenha. E, portanto, eu diria que sim, anda bem o Governo quando procura também aqui moralizar, monitorizar, agir, prevenir e tentar evitar que se gaste por este tipo de comportamentos desviantes. Isso não significa dizer que todos os profissionais têm este comportamento, porque felizmente, como eu acho que em todas as áreas da sociedade, eu acho sempre que a esmagadora maioria de quem intervém o faz com seriedade, com bom senso, com competência, sem procurar prejudicar o próximo e sem procurar prejudicar o erário público. E, portanto, tendo isto em mente, apesar de tudo, acho que nos cumpre a nós, Estado de Direito, que quer que as regras se cumpram e que não haja alguém a prevaricar para tentar tirar daí benefício, que existam estruturas que o possam averiguar, validar, investigar e conseguir agir contra estas situações, até porque nós não podemos permitir que, mesmo que seja uma árvore no meio da floresta, essa árvore crie problemas a toda a floresta ou que custe a toda a floresta algo pelo facto de ela estar a aproveitar do sistema.
Passemos então a outro tema do programa de hoje, ao segundo tema, e estamos a caminhar já para a parte final da política local de hoje. A comunidade intermunicipal da Península de Setúbal, já dissemos aqui no último programa que na sexta-feira da semana passada tinha havido uma reunião entre 6 dos 9 municípios da Península, em que aprovaram um calendário e também a distribuição de tarefas para a criação da CIM. Foi apontado o próximo mês para a escritura e vários municípios ficaram com tarefas. Por exemplo, Almada ficou responsável por criar o logotipo da nova organização, o Barreiro por finalizar o texto, tendo em conta que havia 2 textos constitutivos, fazer uma síntese entre os textos que existiam, um aprovado por municípios socialistas e o outro aprovado por municípios comunistas. Esses trabalhos, estas tarefas foram concretizadas. Setúbal ficou com a obrigação de marcar a escritura, já está marcada, e é em Setúbal também que vai ser a sede desta nova comunidade intermunicipal da Península de Setúbal. Entretanto, no final desta semana, na sexta-feira, o Seixal procurou fazer uma reunião com os 9 municípios, depois de a outra, na semana passada, ter tido a ausência de autarcas comunistas. Não houve representantes das câmaras de Sesimbra, Seixal e Palmela, e o presidente da Câmara do Seixal esta semana convocou uma reunião para sexta-feira, para ontem, que acabou também por não ter sucesso para reunir todos os 9 autarcas. Mantém-se assim a percepção de que há aqui 2 velocidades. Ainda assim, a Câmara de Setúbal e outras já aprovaram em reunião de Câmara a CIM, a Comunidade Intermunicipal, e vão agora levar à Assembleia Municipal. No caso de Setúbal foi mesmo esta semana, na quarta-feira, e entretanto também na Câmara da Moita e do Montijo também foi aprovada a criação da CIM e o novo acordo constitutivo também esta semana. Já no que diz respeito às câmaras comunistas, aquilo que sabemos, que o setubalense sabe, é que a Câmara de Palmela aprovou também a criação esta sexta-feira, em reunião extraordinária, e a Câmara de Sesimbra vai fazer essa votação no próximo dia 2, na próxima terça-feira. Perante isto, Ivan Gonçalves acha que a comunidade intermunicipal está a nascer da melhor maneira e que toda esta divisão que é aparente, que é notória, não irá ter repercussões no funcionamento do novo organismo no futuro? É apenas uma fase agora inicial ou atribui maior gravidade a este desacerto que temos vindo a assistir? Sinceramente, eu acho que depois de estar em andamento, o desacerto tenderá a diminuir. E, aliás, isso vê-se que a CDU, numa fase inicial, e mais uma vez, não pareceu muito motivada em avançar. A partir do momento em que os restantes municípios avançaram, a CDU não só avançou, como quis também fazer aqui um simulacro de liderança do processo, através do Presidente da Câmara do Seixal, convidando os outros municípios, segundo percebi. Portanto, enfim, não deixa de ser tudo assim um pouco... não quero usar um adjetivo, não direi que é ridículo, mas é um bocadinho... mas anda lá perto, se me permitem. Ainda assim, acho que não porá em causa o objetivo principal, porque assim vai avançar. Enfim, e se vai avançar, isso é bom para o nosso distrito. E, portanto, acho que já todos os municípios perceberam, independentemente da sua cor partidária, que é preferível estarem dentro do que estarem fora, porque esta organização, se assim pusermos, vai ser estruturante para o nosso futuro e, portanto, eu acho que o desacerto vai tender, sinceramente, acho que vai tender a diminuir e espero que assim seja, porque será mau sinal e acho que os municípios que não estiverem com este espírito acabam por prestar um mau serviço à nossa região.
E por falar na utilidade da CIM, na votação em Setúbal houve apenas um partido que não votou a favor da constituição da CIM, que foi o Chega. Aliás, votou mesmo contra, não foi apenas uma questão de abstenção. Os eleitos do Chega, o vereador António Cachaço, diz que há uma inexistência de poder decisório e efetivo da CIM e considera que a origem desta comunidade é exclusivamente político-partidária e por isso aponta para a existência de uma ausência de utilidade administrativa comprovada. É esta a argumentação do Chega para votar contra a criação da CIM. Nuno Matias, reconhece que o Chega pode ter alguma razão quando diz que a comunidade intermunicipal não faz falta, dito agora por palavras minhas, que há uma ausência de utilidade administrativa? Eu pessoalmente não concordo e acho que também aí se mostra que o Chega, porventura, não está bem elucidado do papel, das funções, do alcance que uma CIM pode ter, sobretudo numa área onde, havendo projetos supramunicipais e havendo a possibilidade de, em conjunto, se construírem mecanismos de financiamento de um conjunto de projetos municipais ou supramunicipais, não se percebe o alcance da sua existência e, portanto, mal anda o Chega ou o sistema político quando algum protagonista acrescenta confusão por não perceber o alcance das coisas ou não perceber o papel que estas entidades ou estas estruturas podem acrescentar para o funcionamento das respostas que o território exige. Agora, pegando neste tema, também não me parece muito curial haver aqui alguns movimentos, pelo menos nós que não conhecemos a fundo o porquê das coisas em cada uma das autarquias, porque é que há este tipo de intervenções ou este tipo de decisões ou posturas por parte da autarquia CDU, que não se percebe se o problema é o timing da CIM em si, se é o problema de a CIM, ao ser desenvolvida como tem que ser desenvolvida, pôr em causa algo que para a CDU é muito querido, que é a Associação de Municípios, e se calhar é querido não pelo facto de fazer muito pelo território, mas pelo facto de se calhar fazer muito pelas autarquias CDU numa vertente mais política do que de interesse da população e do território, ou dos territórios, e portanto eu espero que exista a clarividência de perceber o que está em causa, de perceber-se a importância de operacionalizar a CIM para servir os territórios e os seus processos de desenvolvimento e as populações, naturalmente, fruto disso, e que se arrepia um pouco o caminho, porque até há bem pouco tempo atrás o problema era porque ia haver eleições. Depois é porque há aqui um timing que tem que ser pensado e tentando articular também o papel da Associação de Municípios da região de Setúbal nesta matéria. Bom, eu, se me perguntasse a mim, a minha posição pessoal é muito clara. Desenvolveria a CIM e acabaria com a Associação de Municípios, porque também não faz muito sentido estar-se a contribuir artificialmente para a manutenção de algo que, na realidade, nem tem o peso institucional, formal, legal, que permita alavancar as medidas que, aí sim, a população e os principais vetores estratégicos dos territórios esperam. E, portanto, se a Associação de Municípios não foi esse motor, não foi essa solução, nem conseguiu encontrar mecanismos que pudesse fazer a diferença, bom, então, havendo a oportunidade, até pelo facto de ter havido a reorganização territorial e haver agora aqui uma outra possibilidade de ação,
desenvolva-se assim e deixe cair a Associação de Municípios. E eu diria que é isto que estará a preocupar, sobretudo a CDU, menos do que aquilo que devia ser a preocupação mais latente, que era não pensar num umbigo político-partidário e pensar de que forma a CIM pode fazer muito mais do que a Associação de Municípios alguma vez fez. E com isto o Nuno Matias entrou já no nosso último tema, a Associação de Municípios da região de Setúbal. A Câmara Municipal de Setúbal aprovou nesta semana, na quarta-feira, a saída da associação. É a capital de distrito que abandona também a Associação de Municípios, e Setúbal era o concelho que presidia a associação até há pouco tempo, antes das eleições autárquicas. Era André Martins, o autarca da CDU, que presidia a Associação de Municípios da região de Setúbal. Com esta saída de Setúbal, a associação fica com apenas 4 autarquias da Península de Setúbal que são associadas: o Montijo, que é independente, e depois as 3 câmaras comunistas, Palmela, Seixal e Sesimbra, e tem também ainda 3 associados, por enquanto, no litoral alentejano: Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém, que agora é independente. A Associação de Municípios é composta, por enquanto, por 7 municípios, mas é preciso, neste momento, com a saída de Setúbal, mas é preciso recordar que alguns destes municípios eram associados antes das eleições e ainda não é certo que as novas maiorias, os novos autarcas, queiram continuar a integrar esta associação. Ivan Gonçalves, os municípios socialistas, de uma forma geral, já saíram todos da associação, exceto Grândola, que passou a ser socialista agora, e Alcácer do Sal também. São 2 municípios que estavam na associação pela mão da CDU. E nesta reunião de Câmara em Setúbal, o Partido Socialista votou a favor da saída. Significa que para o PS a Associação de Municípios é mesmo para terminar? Pergunto-lhe. E por outro lado, o facto de a Associação de Municípios ter conduzido à Rábida a reserva da biosfera e querer ser agora a associação que gere este novo estatuto da Rábida e que queria implementar um plano de preservação da serra, a associação nem para isso faz falta? É uma matéria que pode ser atribuída à comunidade intermunicipal? Bom, eu não sei, mal dizer que a candidatura, em que essa candidatura foi feita e se existe a obrigatoriedade de ser assim, de ser a AMRS, a Associação de Municípios da região de Setúbal, a conduzir o processo mais à frente, mas eu não vejo porque é que teria que ser assim. E também não me parece que a associação deva existir só para esse fim, especialmente quando o município de Setúbal, que é um dos municípios com mais preponderância, isto é, ao contrário, mas que ocupa grande parte do território da Rábida, ele próprio também saiu da Associação de Municípios e, portanto, é preciso encontrar uma plataforma que possa gerir essa questão, e eu tenho dúvidas que só possa ser feita através da AMRS. Acho que tem que ser uma plataforma no qual os municípios se sintam confortáveis e provavelmente também o Governo Central, porque já falámos sobre isto aí há uns programas atrás. Esta não é uma matéria que diga apenas respeito àqueles municípios em particular. Agora, quanto à existência da AMRS, eu acho que aqui concordo com o Nuno Matias. Acho que o passar dos anos provou que de facto a utilidade da AMRS é discutível e ainda para mais face aos custos que existem para a manutenção desta estrutura e, portanto, diria, se me perguntar se eu acho, não é tanto uma opinião, é uma constatação, mas eu acho que é evidente que esta associação, nos moldes em que foi criada, parece-me que está mais ou menos condenada. Se os municípios da CDU se quiserem manter uma associação de direito privado dos municípios que são liderados pela CDU, enfim, isso é uma decisão que é dos seus órgãos políticos, e obviamente podem fazer, as diversas forças políticas podem ser favoráveis ou contra,
mas parece-me que é para aí que a AMRS está a caminhar e, portanto, a partir do momento em que as suas atribuições e as suas competências e os seus participantes estão delimitados a um campo político muito específico, que já deixou de ser maioritário no nosso distrito, enfim, acho que a capacidade de representar o distrito é muito, muito limitada e, portanto, diria que sim, que a sua utilidade hoje em dia é diminuta. Nuno Matias, esta decisão agora do município de Setúbal é uma contrariedade grande para a perspectiva de manutenção da associação. Como é que vê a importância desta decisão, desta saída de Setúbal para o futuro da associação? É uma decisão que aparece num passo, parece-me que a mim lógico, a partir do momento que a CIM começa a ser uma realidade. Eu até podia perceber que antes de a operacionalização de uma solução como a comunidade intermunicipal, se pudesse haver uma associação de municípios para procurar coordenar e articular aqui algumas tomadas de posição e alguns projetos considerados comuns. Agora não faz sentido, mas lá está, é a minha opinião, vale o que vale, mas não faz sentido ter duas estruturas com custos associados. Aliás, eu recordo-me que até há bem pouco tempo a Almada era um contribuinte absolutamente desproporcional para esta associação. E lá está, faz sentido pegar em dinheiro público para organizar este tipo de respostas, muitas vezes duplicada nestas circunstâncias, sem que isto tenha um reflexo de benefício que ajude a justificar este esforço. Eu, que já acompanho a realidade autárquica há mais de 25 anos, confesso que não vejo na Associação de Municípios da região de Setúbal uma mais-valia a esse nível, e menos se torna quando se cria acima, e portanto a Câmara de Setúbal fez bem em criar um patamar de decisão que é a adesão e a formalização da CIM, e ao mesmo tempo a decisão que me parece lógica, que é o seu tempo chegou ao fim e não há justificação a não ser artificialmente para tentar salvaguardar alguma situação mais partidária do que do interesse da população, e por isso parece-me que mais câmaras deverão seguir esse caminho para garantir que, tão rápido quanto possível, não exista o desbaratar de dinheiro público em soluções que, na minha ótica, e eu penso que se fizermos esse levantamento de avaliação, se calhar a esmagadora maioria das pessoas vão chegar à mesma conclusão, é que, na realidade, a Associação de Municípios já não faz sentido, e menos a partir do momento que passou a haver uma CIM. Chegamos então ao final da política local de hoje. Não tivemos nesta edição a participação de Manuel Pisco, mas estivemos com o Ivan Gonçalves e Nuno Matias. O programa está no ar aqui na Popular FM aos sábados às 11 da manhã e repete aos domingos à 1 da tarde, e fica depois também disponível em podcast. Despedimos-nos então dos ouvintes. A política local regressa de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.